Elas precisam do contexto. Elas precisam mais do que o contexto. Elas precisam da história. Elas precisam da arqueologia. Elas precisam de fontes que confirmem ou neguem a existência disso aí. Né? Eu citei, por exemplo, que tem gente que fala, mas a Bíblia não erra nunca. Erra. Mas não é a Bíblia que erra. E outra coisa que precisa separar urgentemente, aquilo que se chama uso e costume da fé. Fé é uma coisa, uso e costume é outra. O uso e costume muda no decorrer dos séculos. Mudou. Se você fizer um paralelo da cultura que existia oriental e depois com a cultura helênica, você vai ver que há diferenças brutais ali, inclusive da definição do que é o homem, do que é a mulher, do que é o corpo, do que é a alma, do que é o espírito. Há definições diferentes. Então é uma questão cultural também. Só para exemplo, aqui vou trazer o Midrash. Né? O Midrash, que eu acabei de falar, é se você pegar o texto hebraico e ler o Midrash do lado, você vai fazer o quê? Você vai contextualizar o texto hebraico com a história. O Midrash explica o seguinte, o Midrash explica porque Sodoma e Gomorra era um símbolo de maldade. E não tem nada a ver com homossexualidade. Aspas, anunciaram em Sodoma, : todo aquele que alimentar o pobre faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Esse era um decreto que vigorava em Sodoma e Gomorra. Fecha aspas. Plotite. Já ouviu falar em Plotite? Plotite é uma das filhas de Ló. Plotite, ela era casada com um dos homens poderosos de Sodoma. Uma vez ela viu um desnutrido, um pobre, na rua, ficou apiedada dele, ficou com dó dele, com pena dele. O que ela fez? Todos os dias, ao sair para buscar água para ela enviava o jarro com todo tipo de alimento que ela tinha na casa dela e alimentava esse indigente. Morador de rua de hoje, sabe como é que é? Igualzinho. Acontece que questionaram, né? Os filhos de Sodoma começaram com aquela história. Como é que esse miserável consegue sobreviver? Aí, quando tomaram conhecimento dos fatos, o que esses poderosos de Sodoma fizeram com Plotite, filha de Ló? E aí você vai entender por que a ira do Eterno se levantou. Por que o clamor daquele povo chegou até ele. Tiraram as roupas de Plotite, uma mulher casada com um poderoso de Sodoma, tiraram a roupa dela, jogaram mel no corpo dela, até ela morrer de tanto ser picada por abelha. Nua, em plena rua, como exemplo. E as abelhas picaram até a morte. Isso está escrito no número 109, na página 109 de Sanhedrin, que é essa parte do Midrash judaico. E agora você conhece qual era o tipo de moral que existia em Sodoma. Tinha alguma coisa a ver com homossexualidade? Claro que não. Olha o tamanho do absurdo. Aí a Escritura diz, fácil entender porque seu pecado se agravou muito. Que coisa pior que isso? Só que isso se repete hoje, Wendel. Em pleno São Paulo, Rio de Janeiro, essa semana aconteceu, pegaram um isqueiro e jogaram uma chama, deram spray, fósforo, spray, jogou fogo em duas mulheres travestis em rua, em plena rua. Qual é a diferença? Aí o Eterno resolve queimar aqui, né? Vamos dizer assim, queimar tudo aqui. Aí vão falar, não, é porque era travesti. Esse que é o entendimento que precisa ter com clareza sobre as Escrituras, não perder o contexto